Fala pessoal, beleza? Vamos lá, mais uma atualização aqui, mais uma atualização aqui do Linux Mint 22.2 Beta. Foi lançado agora recentemente, no dia 11 de agosto, e eu estou trazendo para vocês agora as informações a respeito do que está vindo por aí com o Linux Mint 22, beleza? 22.2 Beta até o momento, tá? Estou com ele aqui. Bom, Linux Mint, vocês que já vêm acompanhando o meu canal aqui há um bom tempo, já sabe que é uma distro focada aí para usuários iniciantes, uma distro que traz aí com o seu carro-chefe o Cinnamon, claro que também vem com o XFCE e o Mate também, mas no caso aqui o Cinnamon é a interface mais usada por causa da sua fluidez e além da estabilidade e também elegância, porque o Cinnamon essa interface é uma interface bonita. Você tem a possibilidade de fazer modificações, e aqui a Cinnamon do Linux Mint é integrada praticamente ao sistema, então é diferente de você baixar essa interface e jogar numa outra distro. Aqui no caso do Linux Mint ela já está bem integrada, foi feita especificamente para o Linux Mint, então a aparência, o design é bem mais refinado. Tá, vamos lá pessoal, aqui como eu disse o instantâneo do Linux Mint 22, vamos ver as informações que traz aqui. Lembrando que, como eu disse, a versão ainda é beta, mas está trazendo aí o kernel 6.14, ok? Tá com o Cinnamon 6.4.8, certo? Podemos pegar aqui essas informações também direto aqui das informações do sistema, onde você pode ver que aí a versão do Cinnamon está na versão 6.4.8 e o kernel na versão 6.14.0-27, tá? Pessoal, eles fizeram uma propaganda com respeito ao design do sistema, o sistema de cores. Então eles têm trazido aí uma propaganda que eu não notei muito na parte visual, com respeito aqui o tema Mint Y. Vamos entrar lá para a gente ver. Bom, aqui é o tema Mint Y que está sendo executado no momento. Sutilmente eles falam que está indo mais para um azul. Para a gente tirar essa conclusão, a gente tem que fazer comparações com as versões anteriores, mas segundo eles está sim tendendo para um azul. Você pode observar aí. Vamos entrar aqui nos temas, e aqui são os temas do Linux Mint. Você pode ver que esse estilo aqui é o estilo Mint Y. A gente vem aqui em configurações avançadas e a gente pode mudar isso aqui. Eu particularmente prefiro o Mint Y, o Aqua. Eu acho muito lindo esse aqui, ó. Eu acho bem interessante o Aqua. Vamos lá, deixa eu ver se eu acho ele aqui. Aqui, ó. Eu acho uma cor muito bonita, sabe? Eu acho uma cor muito bonita. Esse azul aqui, ó. Tem outra ênfase aqui com respeito às atualizações, que é sobre o Hypnotic. O Hypnotic, segundo eles, está trazendo aí melhorias nesse cliente aqui, né? Você já sabe do que se trata. Também eles estão trazendo aí uma autenticação por impressão digital, que já está vindo incluída aqui no sistema. Então tudo isso a gente vai explorar mais a fundo quando eles lançarem a versão final. Mas com respeito ao que eu falei para vocês, é esse programa aqui. E aqui eles também deram uma melhorada no programa. Então esse aplicativo, como vocês já sabem, traz aí vários canais, como você está vendo aqui, de vários países diferentes, tá?
além de canais ao vivo, ele traz também, ó, 225 aqui, ó, filmes de países diferentes aqui, como você está vendo, e você sabe que você pode acrescentar mais, né? Então, eles estão dando ênfase a esse programa. Claro que aqui para testar, como eu estou rodando ele numa máquina virtual, além disso, estou rodando o OBS Studio noutra tela, para gravar a tela. Ficaria meio pesado para fazer esse experimento aqui para vocês, mas para você que vai instalar o Linux Mint na sua máquina física, pode usar numa boa, tá? Vamos lá para vamos ver primeiro aqui com respeito a consumo, né? Mas com respeito ao consumo, gente, não vai mudar muito, tá? A gente já sabe, eu já falei para vocês em outros vídeos, que o Cinnamon, como o GNOME e o KDE, consomem bastante. O Plasma, o GNOME e o Cinnamon, eles consomem bastante. Aqui, só para a interface gráfica, vocês podem observar que está indo embora aqui mais de 1 GB. Se você abre aqui o navegador, você vai notar aqui, ó, vamos dar novamente o comando, que ele já sobe muito rapidamente. Se você jogar aqui o navegador no YouTube, por exemplo, e rodar um vídeo, sei lá, qualquer coisa, você vai ver que ele vai subir mais ainda, ó. Então você pode observar aqui. Então já sacrificou aqui 2 GB praticamente. Então, como eu disse, não use apenas 2 GB na sua máquina para rodar o Linux Mint e nem outra distro que utiliza aí, já falei, mesmo que seja ambiente de desktop, mesmo que seja uma interface gráfica leve, não use, porque ao rodar o vídeo o próprio navegador vai fazer o consumo crescer. Certo? Nós temos aqui de aplicativos. O Linux Mint ele já vem pronto para uso praticamente, mas ele tem a loja. A loja traz tudo fácil para você. Segundo eles, também deram uma retocada na loja. Vamos ver como ficou com respeito a design, a estética. Vamos ver, deixa eu gerar aqui o cache e vamos ver como ficou a loja do Linux Mint. Não achei muita diferença, não sei se vocês acharam diferença, mas se você fazer uma comparação aí com as versões antigas do Linux Mint, realmente mudou bastante. Você pode observar os cantos arredondados, coisa que o Linux era bem quadradão mesmo, então já tem aí umas mudanças, tá? E aqui, pessoal, para buscar aplicativo, você já sabe, é muito fácil, você pesquisa pelo aplicativo aqui, ó. Dependendo do aplicativo, em mais de um formato de pacote, você pode encontrar em Flatpak. Só o Snap que ele não vem por padrão instalado, mas você pode também atualizar, instalar o suporte ao Snap. Mas você encontra, geralmente você vai encontrar o aplicativo aqui em vários formatos. Ó, esse aqui, por exemplo, o OBS Studio, ele está no formato Flatpak. E aí você tem 2 opções aqui. Ele também está no formato do sistema, e aí você pode decidir se você quer baixar no formato Flatpak ou no formato do pacote do próprio sistema, DPKG. Você decide aqui, tá? .deb você também consegue, que praticamente é o formato do sistema, porque aqui é baseado no Ubuntu e no Debian. Então, formato do sistema, a gente vai pegar os DPKGs da vida aí, mas se você colocar aqui o suporte a Snap, você vai também baixar no formato Snap o seu aplicativo aqui, ok? Bom, vamos lá. Os aplicativos, a suíte de escritório, que vem por padrão ainda aqui no Linux Mint, é o LibreOffice, é a suíte LibreOffice. E a suíte LibreOffice aqui ainda é a versão de fevereiro do ano passado, é a 24.2, tá? E como eu já disse, no Linux Mint, no Ubuntu, a suíte já vem com suporte a
Português do Brasil e com corretor ortográfico. A única coisa que não vem aqui é as fontes MS. Mas as fontes MS você também pode instalar apenas com comandos. O comando para instalar fontes da MS no Ubuntu, no Linux Mint e em outras distros é esse aqui, ó, sudo apt install ttf -mscore fontes installer. Fazendo isso aqui, você já pode abrir lá a sua suíte e você vai ver as fontes MS todas instaladas. Processo relativamente simples, apenas um comando e você já faz aí a instalação de quase todas as fontes MS aí na sua distro Linux. Fonte instalada, agora a gente já pode fechar e novamente aqui, ó, na suíte de escritório, no caso aqui a suíte de escritório, abrir o LibreOffice. Você vem aqui, ó, escreve qualquer coisa aqui e você pode já achar as fontes MS aqui, tá vendo? Todas elas, ó. Você vai encontrar as fontes que foram instaladas, você vai encontrar elas aqui, ó. Todas, tá? Muito fácil de instalar, como você pode ver. Lembrando que aqui na loja, se você não gosta de usar essa suíte, você pode baixar o OnlyOffice. Vamos ver se a gente encontra eu escrevi errado aqui. O OnlyOffice. Aqui, ó. Essa suíte aqui, ela está no formato FlatHub aqui, ó. É uma suíte bem legal. Eu até vou instalar para vocês aqui. Se você ainda não usou essa suíte, eu vou instalar aqui para você ver como é uma suíte muito legal. Clicando em instalar aqui, pessoal, vocês têm que prestar atenção no seguinte. Aqui no Linux Mint e em outras distros, incluindo até mesmo o Debian, quando você clica em instalar um aplicativo aqui, ou um programa, você já vai instalar também as suas dependências, tá? Então clicou em instalar, ele já vai mostrar as dependências que tem que serem instaladas juntas. Então, essa suíte é bem legal para você aí que só usa a suíte da Microsoft, porque essa suíte ela é muito parecida e bem compatível também. Também temos o WPS, só que o WPS ele tem aí aquele negócio de estar se logando, tem algumas limitações, tem umas propagandas, algumas coisas que essa aqui não tem. Olha aí, já está instalado. Agora a gente vai... Eu vou só minimizar, que depois eu vou voltar aqui para mostrar outra coisa para vocês. Então agora a gente já vem aqui em escritório e você vai ver aqui embaixo, ó, OnlyOffice. Lembrando que como eu já instalei aqui a suíte, eu já instalei aqui as fontes, também vai aparecer aqui, tá? Então nós temos aqui o documento, a planilha, a apresentação e o PDF. Ou seja, você tem aqui o quarteto fantástico, ou seja, completo, tá? Vamos lá, clicar aqui em documentos, você vai abrir o Word, no caso aqui, o similar ao Word, tá? E aí você pode observar que ele é muito parecido com o da Microsoft, além da compatibilidade. Você pode ver que ele já entrou aqui com a fonte Arial, tá? Muito bom mesmo. Ó, já tem corretor também. Tudo bonitinho, muito bem, muito bom o programa, tá? Para você que não usou ainda o OnlyOffice, ele é bem bonito e funcional, tá? Não salvar. E aí, aqui,
eu queria mostrar para vocês o seguinte, com respeito aos navegadores. Então nós temos aqui várias abas, entre elas internet. Então você marca a internet aqui vai ter o que? Vai ter coisas da internet, que seriam navegadores, várias outras coisas, clientes de e-mail, clientes de FTP, essas coisas você vai encontrar aqui, ó. E aí também os navegadores. Como aqui os pacotes Flatpak estão habilitados, se a gente pesquisar por Google, possivelmente, seria lógica, né? A gente encontraria o Chrome, mas ainda não está. Nas próximas atualizações, ele já irá aparecer aqui, tá? Se você quiser esperar. Se você não quiser esperar, eu já mostrei isso em outros vídeos. Se você quiser instalar se você não quiser esperar aparecer aqui e você quiser instalar o Chrome, é só você pesquisar por Chrome Linux. Você vem baixar aqui, ó. Vamos lá, aqui, ó, fazer o download, aceitar, instalar. Ele já vai baixar aqui, ó, já está baixando. Você pode clicar aqui direto, ó, já está abrindo o pacote aqui, que é um .deb, e aí, ó, você vai só clicar em instalar, colocar sua senha, e o problema já está sendo resolvido, ou seja, você já está instalando o seu pacote .deb aqui, no caso o Chrome, tá? Eu vou ser franco com vocês, eu prefiro instalar os pacotes aqui no Linux Mint, no Ubuntu, no Debian mesmo, todos os pacotes nativos, no caso .deb, porque é o padrão do Debian, já está instalado, é só você vir aqui, ó, na internet, e ele já está aqui, ó. Ou seja, não há necessidade de se desesperar. Por quê? Porque, meus amigos, o Linux de hoje, 2025, não é mais o Linux de 2003, 2002. Naquela época a gente realmente sofreu um pouquinho. Mesmo naquela época já tinha lá o Kurumin, já tinha o Conectiva, o Calango, várias distros aí que já facilitava muito a vida da gente com a interface gráfica. Já dava praticamente mastigado pra gente. Mas hoje em dia, com Flatpak, Snaps, pacotes do sistema, tudo automatizado, dizer que não usa o Linux, até mesmo para jogos aí com Steam, dizer que não usa o Linux porque é difícil, eu não concordo com isso não, tá? Deixa eu só ver outra coisa aqui antes de finalizar o vídeo. Com respeito ao tamanho do espaço que foi consumido aqui no HD para rodar a distro. Bom, vamos lá. O comando, esse comando aqui a gente vê ele bem detalhado, tá? Então vamos lá. Eu coloquei um disco aqui de 34 GB. Está consumindo 14 GB e tem 18 disponível. Então nós temos aqui um sistema instalado, já instalei alguns programas rodando aí e consumindo do HD um espaço de 14 GB, tá? Para você que vai rodar no dia a dia, para instalar várias outras coisas, baixar vídeos, gerar vídeos, pode colocar um HD acima de 120 GB. Até 120 eu ainda acho pouco, tá? Então o recomendado seria 240. Então nós temos aqui um sistema que está consumindo do meu HD, que é um HD virtual, 14 GB. E o total de o HD eu separei aqui aproximadamente 34 GB, tá? Certo, pessoal? Então esse é o Linux Mint 22.2 Beta, que logo será lançado aí a versão final, ok? Então vou ficando por aqui, espero que vocês tenham gostado do conteúdo. Se gostou, deixa o seu like, se ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreva. E a gente vai combinar, se encontrar no próximo vídeo. Até lá, um grande abraço a todos vocês.